A sentença de condenação dos homens e mulheres ímpios sempre chega. Parte 15, dia 13 de abril de 2026. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua anda pela terra. Por isso o seu povo volta para cá e as águas de um copo cheio são torcidas para eles. Em segundo lugar, quando ambos se deparam com repreensões por uma coisa ruim, suas próprias vezes ficam mais afiadas. Portanto, a igreja que lamenta diz, Lamentações 1:12, não é nada para vocês, todos vocês que passam, olhai e vede se há alguma dor semelhante à minha dor, que me foi feita, com a qual o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. A controvérsia por comunicação indigna foi pleiteada com alguns coríntios piedosos para o adoecimento de seus corpos. Sim, até a morte. 1 Coríntios 11:30. Por isso muitos estão fracos e doentes entre vocês e muitos dormem. 2. Muita adversidade é de uma maneira peculiar o destino do povo de Deus nesta vida, e o mundo sorri mais para os seus próprios amigos. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 73:10. Por isso, o seu povo volta para cá, e as águas de um copo cheio são exprimidas para eles. No caso da igreja e do povo de Deus nesta vida, a adversidade parece ser a regra e o curso normal, a prosperidade a exceção. Mas no caso dos homens e mulheres do mundo, a prosperidade a regra é a adversidade a exceção. Isso aparece das Escrituras, onde encontramos a vara da adversidade, o caminho batido em que os santos do Antigo e do Novo Testamento andaram. Os piedosos muitas vezes gemendo sobre o peso de suas próprias aflições, e o peso da maldade prospera em seus inimigos. Os cainitas constroem cidades e têm entre elas a harpa e o órgão, enquanto a igreja ainda habita em tendas. Abraão, um estrangeiro na terra da promessa, enquanto os cananeus amaldiçoados a desfrutam. A posteridade de Jacó na escravidão no Egito, enquanto os edomitas foram estabelecidos em sua própria terra, tendo um rei próprio. Talvez entre os judeus em Canaã a prosperidade mundana fosse mais anexada à piedade, de acordo com a dispensação sobre a qual estavam, em que as promessas temporais têm grande volume. Mas considere que as pessoas em comparação com as outras nações, Zacarias 1:11-12, e eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, e disseram: nós andamos de um lado para o outro pela terra, e eis que toda a terra está quieta e em repouso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais te indignastes nestes 60 anos? Mas sob o Novo Testamento, a coisa é mais clara. Nosso Salvador aponta isso como o método declarado da providência. Lucas 6:20-26. E Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de bem-aventurado. És tu que, quando os homens te odiarem, e quando te separarem da sua companhia, e te injuriarem,
e rejeitado o teu nome como mal, por causa do Filho do Homem, alegra-te naquele dia e salta com alegria, porque eis que é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também fizeram seus pais aos profetas. Mas ai de vós que são ricos, porque recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora riem, porque chorareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fizeram seus pais aos falsos profetas. Capítulo 16, 25. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a tua vida, e Lázaro também os males, mas agora ele é consolado, e tu atormentados. B. Da experiência e observação. Basta abrir os olhos e olhar ao redor através do mundo, e não pode deixar de ver os maiores favores do mundo concedidos àqueles que têm menos senso de Deus e religião. A maldade triunfa, enquanto a piedade segue reprimida. Pecadores muitas vezes rindo, enquanto os santos choram. Agora, este método se torna-se a sabedoria divina. Por 1. Nesse ritmo, os maus têm gosto do bem e os bons têm gosto do mal. Lucas 16, 25. Os primeiros, que por fim beberão profundamente de tristeza sem fim, são pacientemente suportados para levá-los ao arrependimento. Os últimos, que se alegrarão para sempre, agora têm a prova de um tempo de choro. 2. Como um pai está mais preocupado e exato na correção das falhas de seus próprios filhos do que de seus servos, assim é nosso Pai Celestial em relação à sua família. Quanto mais ele ama, mais ele corrige com sua vara. Amós 3:2. Só a ti eu conheço de todas as famílias da terra. Por isso te castigarei por todas as tuas iniquidades. Alguns que devem habitar com ele para sempre. Há outros que devem se afastar dele para sempre. Que maravilha! Que ele se esforce mais para purificar o primeiro do que o último. 3. Isso é muito agradável ao modo como ele tomou com seu próprio filho e seus inimigos. Enquanto Cristo estava no mundo, ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. O vento soprava continuamente em seu rosto, até que ele foi cruelmente morto na cruz. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que tens feito por mim e por nós. Amém e amém.